Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Renato Barroso aqui mais uma vez para a gente estudar juntos o Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nessa quarentena, a gente está adotando aí algumas medidas, onde os cursos estão fechados, e a gente encontrou aqui o YouTube para poder não deixar de estudar. Nessa aula 4, eu vou estudar com vocês as penalidades. Quais são as penalidades que um policial civil pode sofrer? Quais são as causas que podem atenuar uma sanção? Quais são aí os casos que podem gerar um agravamento de penalidade? Ou seja, quem é que pode, se é que o seu delegado pode te aplicar uma penalidade? Então é isso que a gente vai estudar nesse bloco. Já te lembro para você não deixar de adquirir a sua apostila Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você vai lá no Instagram, na minha página, Apostilas do Barroso, que você vai encontrar lá várias apostilas que eu escrevo sobre direito administrativo, direito constitucional, Estatuto do Rio de Janeiro, 8.112, Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro também, para você dar uma olhada e ter em mãos. É importante você ter em mãos o material para você pegar os artigos, para você estar sempre aí atualizado. Então vamos para o primeiro slide. Minha assistente está aqui, Maria Eduarda. Vamos lá para as primeiras penalidades, estão aqui: advertência, repreensão, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Ou seja, essas são as penalidades que um policial civil pode sofrer. Já te antecipo que não é penalidade a exoneração e não existe mais, pós-Constituição de 88, a prisão disciplinar. Prisão disciplinar foi aí, revogada no Estatuto da Polícia Civil, mas desde 88 já não era mais admitida no âmbito da Polícia Civil. Quando é que eu vou aplicar uma advertência, Barroso? Vamos lá na telinha. Próximo slide vai dizer assim pra gente, critérios para fixação da pena. Quais são os critérios, antes de falar da advertência, quais são os critérios que a autoridade policial, a corregedoria, o governador, o secretário, o chefe de polícia civil vão ter que adotar para aplicar essas penalidades? Está na sua telinha comigo, É a repercussão do fato, danos decorrentes da transgressão ao serviço público, causas de justificação. O que é a causa de justificação? É que não vai ter penalidade. É como se fosse uma excludente de ilicitude, lá do direito penal do artigo 23. Aqui, se ele se enquadrar numa causa de justificação, não vai ter aplicação de penalidade. Circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes e a classificação da gravidade estabelecida no artigo 15, se a transgressão é leve, se é média ou se é grave. Vai lá, Dudinha. Quando é que eu tenho uma causa de justificação? Motivo de força maior, plenamente comprovado, ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou da segurança pública. Ele só cometeu uma transgressão disciplinar porque ele estava no motivo de força maior. Não teve ali vontade dele. Ele foi numa ação meritória, no interesse do serviço policial, acabou batendo com a viatura, numa perseguição de um criminoso. Isso são causas que justificam a conduta dele, razão pela qual não vai ter penalidade. Então guardem essas duas causas. Vai lá, próximo slide, Dudinha, para você não confundir com atenuante. Na atenuante vai ter penalidade. Na causa de justificação não vai ter aplicação de penalidade. Quais são as atenuantes, Barroso? Tá aqui, são 3. Boa conduta funcional. Ele tem boa conduta funcional. Você pega a pasta de assentamento funcional dele, a PAF, ele tem elogios. Ele tem ali elogios publicados no boletim individual, no BI. Ele tem um comportamento classificado como bom, como ótimo, como excepcional. Então ele tem boa conduta funcional. Relevância dos serviços prestados. Ter sido cometida a transgressão em defesa de direitos próprios
ou de terceiros, ou para evitar mal maior. Ele agiu para defender um direito próprio dele ou de terceiros. Vamos aplicar a penalidade com uma causa atenuante. Vai lá. Quais são as causas agravantes? Má conduta funcional, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Conexão é quando as transgressões estão ligadas, conexas. Reincidência, ser praticada a transgressão em conluio por duas ou mais pessoas durante a execução do serviço em presença de subordinados ou em público, e ter sido praticada a transgressão com premeditação ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Então note que a lei traz para a gente 5 agravantes da penalidade. Chama a sua atenção porque esse assunto já foi cobrado em prova. Dê uma lida aí, o máximo que você puder, e aí, se ele te perguntar, você consegue matar a questão. Vai lá, Dudinha. Quando é que eu vou aplicar uma advertência e uma repreensão no Estatuto da PSERG? 218 não se confunde com 220, cuidado. No 220 de 75 são outras causas. Por exemplo, lá no 220 ele fala assim, ó, cabe advertência se houver negligência. Né? A negligência vai justificar uma advertência. Aqui não é isso não. Aqui ele vai falar que é uma falta leve. Falta leve, eu vou aplicar uma advertência verbalmente. Repreensão, aqui na PSERG, repreensão, falta leve por escrito. No 220, repreensão, você tem vários casos. Por exemplo, reincidência em advertência. Quando ele violar o dever funcional e não houver dolo por parte dele, ele agir de boa fé, agir com culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Então, quando estiver estudando isso em casa, depois a gente vai gravar aqui vídeos sobre o Estatuto do Rio de Janeiro, a gente vai dar as diferenças, mas aqui na PSERG falou advertência e repreensão à luz do Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu vou só guardar isso, falta leve, verbal advertência, repreensão está na sua telinha por escrito. Suspensão, a gente já bateu esse papo aqui na nossa aula de transgressões, já está sabendo que a suspensão ela vai até 90 dias. E ó, fique atento, ó, 1 a 15 se a falta for leve, 16 a 40 dias se a falta for média, 41 a 90 dias se for grave. E lembrando que eu posso, se houver conveniência para a administração pública, discricionariedade, você converter a pena de suspensão em pena de multa na base de 50% em cima do vencimento ou 50% em cima da remuneração, obrigado, nesse caso, o policial a permanecer no serviço, cumprindo sua carga horária de trabalho normal. Então, o policial civil, ele é obrigado a permanecer em serviço se a suspensão for convertida na pena de multa. Tá? Se houver a conversão, vamos descontar dele 50% ou em cima do básico, que é o vencimento, ou em cima do bruto, que é a remuneração. Próximo, vamos colocar aí, próximo slide, a demissão e a cassação de aposentadoria e disponibilidade. A pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada nos casos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, isto é, coloquei para você aqui, ó, ver artigo 52 do DL 220 de 75. Então, quando você estiver estudando esse assunto em casa, os casos de demissão previstos no Estatuto Estadual são os mesmos casos que serão aplicados ao policial civil do Rio de Janeiro. Então, artigo 52 do DL 220 e 298 do 2479, por exemplo. Lá diz abandono de cargo, falta ao serviço, aquela ausência interpolada, tá? A questão que envolver a desídia, a ofensa física em serviço, salvo legítima defesa própria ou de terceiros.
Então dê uma atenção lá no Estatuto Estadual, os casos de demissão e cassação de aposentadoria e de disponibilidade são os mesmos aplicados aqui para o policial civil. E aí é importante, vai lá, saber quem é que vai aplicar essa penalidade. Aí montei uma tabelinha para você, ó, advertência, repreensão, suspensão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e também demissão. Você pode colocar nos seus slides que eu vou te enviar por e-mail, cassação aqui de aposentadoria e disponibilidade e demissão também, tá? Você vai guardar. Governador pode aplicar advertência, repreensão, suspensão, porque quem pode o mais pode o menos, teoria dos poderes implícitos, e ele pode demitir e cassar aposentadoria e disponibilidade dos delegados de polícia privativo. Então, CAD a caçar aposentadoria e disponibilidade, e você vai acrescentar aí a demissão. Demissão a delegado de polícia, só o governador pode aplicar. Secretário de Segurança Pública, atualmente secretário de Polícia Civil, pode aplicar advertência, repreensão, suspensão acima de 60 dias. E aos demais policiais, que não os delegados, ele pode demitir e cassar a aposentadoria e a disponibilidade. Aos delegados ele não pode, porque é só ao governador. Chefe de Polícia Civil pode advertir, repreender e suspender até 60 dias, mas não pode cassar a aposentadoria nem a disponibilidade e muito menos demitir. Corregedor-Geral de Polícia Civil pode advertir, repreender, suspender até 50 dias, não pode demitir e nem pode o CAD. Diretor de Unidade de Polícia Administrativa e Judiciária, o PAGE, pode advertir, repreender, suspender até 30 dias, não pode demitir e não pode cassar a aposentadoria nem a disponibilidade. Então essa tabela é para você guardar. Você só vai acrescentar aqui a demissão que faltou, mas galho fraco. Você coloca aí de lápis para você guardar essa tabela e não perder ponto aqui. Isso aqui é letrinha de lei. Barroso, e a prescrição? Turma, a prescrição é igual do direito penal, extingue a punibilidade. Então tá aqui, ó, extingue-se a punibilidade pela prescrição da transgressão disciplinar sujeita à pena de, grifa aí, ó, advertência, repreensão ou suspensão no prazo de 2 anos, grifa, 2 anos. Se for demissão, cassação de aposentadoria de disponibilidade no prazo de 5 anos. Coloquei uma questão dessa no Instagram, a maioria errou. Coloquei lá uma situação de uma corrupção passiva envolvendo um policial civil. E quanto tempo que prescrevia aquela demissão? Muita gente marcou 5 anos. E não são 5 anos. Por quê? Está aqui, ó, da transgressão disciplinar prevista na lei como infração penal, juntamente com crime. Então, se a conduta praticada pelo policial civil envolver o ilícito penal, eu vou ter que saber a prescrição lá do Código Penal, saber qual o crime que ele praticou, normalmente crimes contra a administração pública, lá do 312 e seguintes do Código Penal, e estudar juntamente com o artigo 109, 110 e 111 do Código Penal, para saber aquela tabela de 20 anos, 16 anos, 12 anos, 8 anos, 2 anos, né? Ou seja, saber ali quando que prescreve o crime para verificar se a infração disciplinar prescreverá também, a conduta for criminosa, eu não vou aplicar o estatuto, eu vou aplicar o Código Penal. Então, muito cuidado com a prescrição se a conduta também for uma conduta prevista no Código Penal. Eu não vou aplicar os 5 anos, eu vou aplicar o prazo de prescrição do crime, tá bom?
O curso do prazo prescricional começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela administração pública, grifa isso, tá? Do fato conhecido pela administração no Estatuto da PSERG, porque no Estatuto Estadual veremos depois que a contagem vai ser diferente, o início do prazo vai ser diferente. O curso do prazo prescricional interrompe-se com a instalação da sindicância ou do PAD até a decisão final proferida por autoridades competentes. Você vai só ter essa atenção, que o prazo não se suspende, o prazo se interrompe. E de acordo com a interrupção de prazo, você tem o quê? O prazo volta do início. Ele volta do início, ele não paralisa, ele zera e volta a apontar do início com a deflagração de uma sindicância ou de um PAD. O curso do prazo prescricional não corre enquanto sobreestados a sindicância ou PAD, enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser reestabelecido. Então é importante saber, enquanto eu não vou aí contar prazo prescricional nesses dois casos. E aí, com isso, você tem basicamente aí fechando essa parte de penalidades. Toda a prova cai penalidade no Estatuto da Polícia Civil nas provas da nossa PSERG. E aqui nesse bate-papo você teve uma noção como é que se dá essas penalidades. Agora você tem que pegar em casa e dar uma estudada nisso daí para reforçar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para a gente, né, conseguir alcançar mais candidatos e aí melhorar o nosso trabalho. É um estúdio amador, estamos confinados, mas certamente tenho certeza que a gente vai conseguir chegar à nossa aprovação e certamente nos encontraremos na Academia de Polícia Civil. No próximo bloco eu vou falar aqui da sindicância do PAD na aula 5. Um abraço, estamos juntos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.